Amém. Glória a Deus. Pode tomar teu assento. Pessoal da banda, obrigado. Se vocês quiserem sentar conosco ali. Muito legal. Obrigado pela sua vinda, pela sua presença. Estamos felizes com o Senhor Jesus. Estamos felizes porque Ele nos tem dado vida. E a vida que Ele nos dá é uma vida por intermédio do Espírito. E a sua palavra vivifica isso em nós. Nós falamos no último culto, na última quinzena, na verdade, sobre a última semana de Jesus na Terra. E nós falamos do Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, que algumas traduções vão dizer que é uma entrada triunfal. Na verdade, de triunfal não tinha nada ali, porque ele entrou em cima de um jumentinho, como profetizado no profeta Zacarias, capítulo 9. E a gente viu todo o rebuliço que aconteceu lá junto com os fariseus, toda aquela classe sacerdotal e todo o medo que eles tinham que Roma mandasse o seu exército e a oprimisse ali naquele momento, porque talvez Jesus seria um cara que estaria fazendo um movimento revolucionário armado. E a gente viu que não foi bem assim. Jesus entrou, as pessoas começaram a jogar ramos, seus panos ali, fazendo uma entrada para ele, cantando alto, Salmo 28, versículo 26, que dizia: salva-nos, Senhor, hosana nas alturas. E a gente viu todo o rebuliço que aconteceu. Isso foi só o primeiro dia. Você que está nos assistindo em casa, se você quiser depois rever essa mensagem, vá aqui mesmo na página do Face ou no canal do YouTube, que tem lá a nossa primeira mensagem. E hoje nós queremos dar continuidade. Nós vamos falar hoje sobre o segundo e o terceiro dia do Senhor. Claro que essas datas, teologicamente falando, elas não são precisas, viu? A gente não se sabe se começou num domingo, se Jesus foi morto numa sexta. Alguns teólogos dizem que foi quarta, outros quinta, mas isso não vai mudar absolutamente nada na história. Isso é só a gente tentando chegar o mais próximo possível da caminhada de Jesus. Então essa é a última semana do Senhor. E nós vamos até a crucificação, até o Gólgota e até a ressurreição daqui mais alguns cultos. Semana que vem, nós temos os nossos encontros nos lares. Então nós não vamos ter o nosso culto aqui, e nós vamos ter o nosso encontro nos lares. O nosso estudo que estava sendo via Google Meet, vamos fazer nos lares. Se você quiser saber, procure nas redes sociais, tem o telefone da Maria Eduarda ali, no WhatsApp, tire sua dúvida com ela. E na próxima quinzena, no dia 23, se eu não me engano, nós vamos fazer o culto comemorativo à Reforma Protestante. Então vamos trazer alguns dados históricos, vamos mostrar quem foram os reformadores e por que nós somos protestantes. Então eu quero entrar bem a fundo, trazendo um estudo bem legal no nosso próximo culto quinzenal aqui. Você que veio, ou que está na sua casa, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Marcos 11 e Mateus 21 vai ter a mesma narrativa do que nós vamos ler hoje, nós vamos estudar hoje. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo 11, e no versículo, vamos começar no versículo, pode ser no 12, versículo 12. Todos acharam? Marcos 11, 12. Nós vamos dar uma caminhada hoje no segundo e no terceiro dia de Jesus. Diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Grave bem isso aqui, não era tempo de figos. Então Jesus disse para aquela figueira: ninguém mais coma fruto de ti. E os seus discípulos, ouvindo isso, ouviram e dizendo isso, e logo chegando em Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo.
E ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, ouvindo isso, essa palavra, começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. E ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando de que Jesus tinha dito, falou: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Até aqui. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela obra da cruz. Te agradecemos pela tua palavra viva, que nos traz vida, que nos vivifica no Espírito, Senhor, e nos aquece de amor por ti. Abre os nossos olhos, nossos corações, que o Senhor nos ensine nesta noite por intermédio das Escrituras, e só elas, Pai. Nos sujeitamos às tuas Escrituras, nos sujeitamos, Senhor, ao teu livro, nos sujeitamos às tuas doutrinas, Senhor. Não queremos adicionar e nem remover nada dela. Temos temor e tremor, Senhor, de quando ouvimos a tua palavra, o teu evangelho sendo pregado de uma forma que nós venhamos a entender o propósito da tua palavra, que é nos resgatar de uma vida, ao qual não era uma vida que levávamos e te agradava, mas aprove o Senhor se agradar de nós em Cristo. E nós em Cristo, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? A narrativa de Marcos vai ser a mesma narrativa de Mateus 21. Eu preferi pegar a narrativa de Marcos porque Marcos, ele teve alguns cuidados em fazer a sua própria narrativa. Na teologia, nós sabemos que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Os outros evangelhos foram a partir de Marcos. Não que Mateus e Lucas não tivessem escrito o seu evangelho por ter vivido com o Senhor Jesus. Eles escreveram o evangelho, mas eles já tinham a narrativa de Marcos. E nós falamos que o evangelho de Marcos é o evangelho que nos tira o fôlego, ele é muito rápido. Ele começa no capítulo 1 e 16, ele passou por todo o ministério de Jesus. Ele é o evangelho que nos tira o fôlego. Mateus, ele é mais minucioso, vai falar coisas mais minuciosas, vai dar mais detalhes. Mas eu escolhi a narrativa desse segundo e terceiro dia de Jesus, do evangelho de Marcos. Se você ler em casa depois, Mateus 21 vai ser a mesma coisa. Mas Jesus saindo daquele dia conturbado que nós falamos na semana passada, ele tinha tido aquele primeiro embate com os religiosos, com aquele sistema que nós falamos, e ele não bateu contra o sistema, ele veio nos propor a nos tirar o sistema de dentro de nós, para que nós venhamos ser verdadeiramente livres. É por isso que depois vai dizer, aquele que conhecer a verdade vos libertará. Jesus não vai montar um exército armado, como os judeus estavam esperando, ou talvez Roma mesmo, ou talvez até os sacerdotes, subsacerdotes, estavam esperando que Jesus pegasse pessoas e formasse um exército para ir contra Herodes naquela época, contra Pilatos. Mas não era essa a visão de Jesus. E nesse primeiro dia ele entrou, ele foi aclamado, e o burburinho entre os fariseus, os saduceus e os herodianos era que Jesus estava fazendo um movimento. E aquele movimento ali seria um movimento perigoso para a religião e para o sistema daquela época. E nesse primeiro dia, Jesus sai de Jerusalém, do templo, e ele vai dormir em Betânia. Já no evangelho de Mateus não tem essa narrativa. Aqui no evangelho de Marcos a gente vê que Jesus saiu e foi dormir em Betânia. Ele descansou em Betânia naquela noite, ele pegou a sua comitiva, os seus discípulos, não tinha carrão naquela época, e ele saiu novamente de encontro ao templo. Eles foram para o templo. Talvez no hotel que Jesus estava ficando ali não tinha café da manhã naquela época, Difícil ter um café da manhã, nem hotel tinha. E Jesus, ao avistar aquela figueira, ele teve fome. Só que aí o Marcos, ele teve esse cuidado de dizer assim, não era época de figos. E aquela figueira, ela era para estar totalmente seca, só os galhos secos, mas ela tinha folhas. E todo mundo sabe que quando uma figueira ela tem folha, automaticamente ela começa a dar fruto, ou ela já era para ter fruto. Só que não era época de fruto. E Jesus, ao olhar ali didaticamente com seus discípulos, ele amaldiçoou aquela figueira. E ele disse algo que eu quero que vocês gravem comigo.
jamais alguém coma fruto de ti. Ele amaldiçoou aquela figueira, ele não amaldiçoou todas as figueiras. É importante nós entendermos que antes da entrada de Jesus novamente no templo, no segundo dia, ele passou por essa figueira. E novamente, depois quando ele retornou para Betânia, e voltaram no outro dia, por isso que eu falei o segundo e o terceiro dia, os discípulos se maravilharam. Pedrão ficou maravilhado com aquilo ali. Ele disse, Senhor, ele ficou pasmo, ele disse, Senhor, o Senhor viu que aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela está seca. E aí Jesus começa uma outra narrativa. E logo que eles passam, nesse primeiro dia, depois de Jesus ter amaldiçoado, ele entra no templo. E aqui eu vou entrar na mensagem, e aqui eu quero que vocês entendam o que Jesus estava falando para nós hoje. E o que Jesus estava falando para os seus discípulos. E o que Jesus estava deixando claro para a religião. Ele entrou no templo, e a primeira coisa que ele fez foi começar a derrubar a mesa dos cambistas. Existia muito câmbio, eles vendiam pombas. Aqui estava falando, Marcos falou que vendia pomba. Mas existia vários bichos. Vocês sabem que no Antigo Testamento, quando você pecava, dependendo do pecado, você ia na lei mosaica e ali ia dizer o grau do seu pecado e você ia ver que tipo de animal que era. Poderia ser uma pomba, poderia ser uma ovelha, poderia ser qualquer tipo de animal. Não é só ovelha, a gente pensa que é só ovelha. Você levava esse animal, você confessava o seu pecado junto ao sacerdote do templo, você fazia uma oferta, entregava o animal e ele orava por você, e o seu pecado era transferido para o animal. Só que o seu pecado não era perdoado, o seu pecado era transferido para o animal, eles matavam aquele animal como sacrifício, e Deus recebia como uma expiação do seu pecado. Ou seja, era só uma cobertura do pecado. Porque ninguém poderia perdoar pecado a não ser Jesus Cristo. E Jesus entra no templo e ele derruba a mesa dos cambistas, que estavam vendendo animal que já não era um animal puro. A moeda do templo era uma moeda específica do templo e não aceitava em Jerusalém e nem em outra cidade. Então era uma moeda só para a religião, só o templo. Aquela moeda era uma moeda lisa de prata, ela não tinha efígie, não tinha rosto do imperador. Então, quando você entrava no templo, você era obrigado a ter um dracma, ou então a ter um denário, que era a moeda grega e a moeda romana na época, e você fazia a compra da moeda do templo, e com a moeda do templo você ia fazer os seus rituais lá dentro do templo. Isso movimentava muito dinheiro. Naquele período, naqueles dias ali que Jesus estava, era um período de festa. Se estima que mais ou menos 6.000 pessoas frequentavam só em um dia. E a oferta daquele dia, uma pessoa ia ofertar em dinheiro naquele dia, era um denário, o salário de um dia de um trabalhador. Imagina, são 6 milhões de pessoas que entravam no templo. Entre entradas e saídas, suas ofertas, seus sacrifícios. Gente, isso é muito dinheiro, é um dia de trabalho. Eu fiz uma conversão para os nossos dias hoje, fazendo uma média salarial um pouquinho acima do nosso salário mínimo, daria em torno hoje, se fosse hoje, 395 milhões de reais. Vocês têm noção do que é 395 milhões de reais em um dia no templo? Claro que não era um templo pequeno, o templo era gigantesco. O templo, para vocês entenderem, existia o sinédrio, existia um lugar onde as mulheres cultuavam, onde os homens cultuavam, aonde os gentios cultuavam e aonde os judeus cultuavam. Eles não misturavam. E a salvação era somente em Jerusalém. Era só no povo de Israel. A ideia deles era que os povos poderiam até entrar lá e eles só seriam salvos dentro de Jerusalém. Então Jesus entra no templo e ele começa a ser didático para nós. Primeiro ele amaldiçoou a figueira, porque a figueira bobalhona, em vez de estar seca, ela tinha folha. Só que ela tinha folha e Jesus teve fome e não teve como comer. Logo Jesus entra no templo e começa a derrubar a mesa dos saduceus, que eram os saduceus que faziam o câmbio do templo. Nesse câmbio, eles também tiravam deles. Eles davam para Roma, eles levavam para os herodianos, e também era feito para Roma, mas eles ficavam com um deles ali. O templo, Israel, Jerusalém estava corrompido, irmãos. Ele estava totalmente corrompido na época de Jesus. Eles já não observavam mais o que era ser feito pela lei de Deus, os preceitos da lei de Deus. O negócio era só comércio do sagrado.
era comercializar a espiritualidade das pessoas. Gente, 395 milhões de reais, isso é muito dinheiro, é muito dinheiro. A gente não tem como calcular isso. Acho que eu vou trabalhar a minha vida inteira em 2 vidas, se eu tivesse eu, e não tem como ganhar 395 milhões de reais. É muito dinheiro. Então, a religião não é de agora, que a religião sempre movimentou muito dinheiro. E aonde há muito dinheiro, há ganância. Há gente com vontade de se beneficiar daquilo ali. E quando Jesus derruba, ele começa, a Bíblia vai dizer depois que ele ficou cansado, foi o dia inteiro derrubando aquilo ali, e a narrativa de Marcos vai dizer que ele não permitia que ninguém passasse comercializando nada ali no templo. E Jesus começou a fazer menção ao profeta Malaquias, ao profeta Zacarias. Zacarias capítulo 14, versículo 21 vai dizer assim: sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifício usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. E naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos exércitos. Isso já estava profetizado. Depois em Malaquias capítulo 3, versículo 1, o último profeta do Antigo Testamento vai dizer assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá em seu templo. Não templo, templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? A quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como os derretedores e purificará toda a prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as suas ofertas justas. Então a oferta de Judá e a de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. O profeta Malaquias já tinha profetizado sobre aquele dia ali, onde Jesus entraria no templo e ele voltaria, porque a oferta dos antigos, Deus se agradava da oferta deles. Mesmo que o pecado não era perdoado, o seu pecado era transferido para um animal, Deus se agradava daquilo ali. Mas nesse tempo onde Jesus estava, depois desses 400 anos que a gente vê o silêncio do Senhor de Malaquias até João Batista, a gente vê que já não tinha mais zelo pela religião. A coisa era mais gananciosa, era por dinheiro. E movimentava muito dinheiro. O profeta Malaquias, todo mundo usa o profeta Malaquias para causar medo nas pessoas em relação à oferta, dízimo. Mas o profeta Malaquias, ele profetizou os seus 4 capítulos. Se você pode ler na sua casa, e eu já fiz um estudo completo do profeta Malaquias, ele está profetizando, Deus mandou ele profetizar aos sacerdotes daquela época. Eram os sacerdotes do capítulo 3, versículo 10, onde vai falar: trazei os dízimos à casa do Senhor, para que não haja falta de mantimento, para que eu repreenda o devorador, para que vocês tenham abundância, eu abrirei a janela do céu, porque os sacerdotes e os filhos dos sacerdotes estavam roubando o templo naquela época. São 500 anos do profeta Malaquias até o profeta João Batista, e foi de 500 a 400 anos essa corrupção em Jerusalém. Deus estava rejeitando tanto o templo quanto a aparência religiosa. Porque Jesus amaldiçoou a figueira. Por que ele amaldiçoou a figueira? Porque ele teve fome. E aquela figueira, em vez de só tinha folhas e ela não tinha fruto, Jesus amaldiçoou dizendo: você tem aparência. Você tem aparência, mas não tem fruto. Jesus estava fazendo menção à religião naquela época. Eles tinham uma aparência muito boa. Os fariseus eram bons de aparências. Eles tinham a sua estola sacerdotal, eles davam as suas esmolas e tocavam trombeta nas praças. Eles tinham uma aparência, mas eles não tinham fruto. Porque só quem olha o fruto é Jesus. Jesus é que enxerga o nosso coração. Por isso que nós não podemos olhar para as pessoas e julgar as pessoas pela aparência. Quem pode julgar pela aparência é Jesus. Eu e você, nós não temos esse dom. Nós vemos aqui que Jesus estava cumprindo as Escrituras, onde Deus já tinha profetizado lá em Adão, que viria o filho dele e pisaria na cabeça da serpente. Deus estava rejeitando os sacrifícios do templo. Deus estava rejeitando as ofertas de sacrifício religiosa daquela época.
E quando Jesus entra no templo e ele chuta aqueles cambistas, ele não estava irado, ele estava cumprindo as escrituras. Aqui de Malaquias está dizendo, quem poderá resistir quando ele vier no dia dele? Ele virá como uma pessoa, aqui está dizendo uma pessoa que refina o ouro, a prata, um refinador, uma pessoa com fogo nas mãos. Você sabe que para refinar o ouro, você coloca no fogo e as impurezas elas ficam. E elas são queimadas pelo fogo, só sai o ouro puro. E Jesus entrou no templo e começou a refinar. Era Deus rejeitando o templo. Era Deus rejeitando a religião. Era Deus rejeitando a hipocrisia. Naquela época, Jesus conseguia conversar com qualquer tipo de pecador. Qualquer tipo de pecador, Jesus gastava o seu tempo com o pecador. Quando o pecador, ele via que o pecador tinha um coração quebrantado. E estava buscando algo, estava buscando arrependimento. Mas quando Jesus se deparava com um pecador que começava a se justificar como os fariseus, os saduceus, os herodianos e os escribas, os mestres da lei naquela época, Jesus ele não ficava próximo da hipocrisia. A hipocrisia é essa figueira. A figueira tinha folhas. Só que Marcos vai dizer que não era época de folhas, não era época de ter fruta, era para aquela árvore estar seca. E Jesus amaldiçoou aquela árvore. É Deus rejeitando as práticas aparentes da religião, que movimentava num dia só daquele tempo, como nós falamos, 395 milhões de reais se nós fizéssemos a conversão hoje. A religião sempre foi algo lucrativo. E seria muito, da minha parte hoje, seria muito desonesto com você, seria muito mais fácil eu falar para você hoje sobre ofertas e dízimos, como queira chamar, e criar um mecanismo para que você tenha medo de Deus, ou para que você tenha medo que você venha ficar desempregado, ou para que você tenha a sua ganância de trocar algo. Seria muito desonesto hoje da parte de alguns pastores, de algumas igrejas, ou até eu mesmo criar esse mecanismo. É óbvio que um cristão e o dinheiro, eles estão correlacionados. Nós sustentamos a obra missionária, nós sustentamos a mensagem do Senhor, e nós precisamos de recursos. Mas é muito desonesto nos nossos dias a forma que é colocada para as pessoas. Isso não é novo, gente. Isso aqui é coisa antiga. Porque é muito mais fácil eu criar um mecanismo em que você se sinta acuado, com medo, e eu crio um percentual. Se nós quisermos criar o percentual igual aos dos judeus, nós vamos dar 33,3% do nosso salário. Porque era isso que os judeus davam. Era 33,3%. Não era só 10%. Só que naquela época, irmãos, isso é importante vocês gravarem. Uma parte santificava tudo. A sua oferta no templo santificava o seu pecado. O seu 10% naquela época santificava os seus 90%. Mas quando Jesus veio e expulsou e ressignificou a verdadeira fé em Cristo e trouxe o Evangelho da Graça, não era mais 10%, era 100%. Era tudo. Nós não vemos a narrativa ali em Atos, depois ali quando eles reuniram a comunidade depois da partida do Senhor, nós vemos a comunidade dando tudo, vendendo todas as suas terras e depositando aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que eles caíam na graça e eles repartiam o pão de casa em casa. E nada faltava para nenhum deles. É óbvio que nós não vamos fazer isso hoje. Nós vamos vender as coisas, eu nem quero que você faça isso. Mas é para vocês entenderem que tudo estava sinalizando para uma fé inteligente, uma fé racional. Por isso que o apóstolo Paulo falou para nós, o culto de vocês é um culto racional. É um culto onde nós temos racionalidade. Não é um culto onde você tem medo de Deus, você não conhece o seu pai, você tenta agradar ele e não tem como. Essa semana eu falei com uma pessoa, eu disse para essa pessoa, não existe como nós agradarmos a Deus. Deus só se agrada em Cristo. Se você está em Cristo, você está agradando a Deus. Não tem como o Guga fazer nada. Nada vai mudar o que Deus é. Eu só consigo agradar a Deus quando eu estou em Cristo. A sede de justiça de Deus só foi saciada pela morte de Cristo. Não é pelas práticas que eu faço. Isso é importante nós sabermos porque naquela época tudo que os judeus faziam, em uma parte no templo, santificava o todo. Santificava o resto. Então eles tinham que fazer esse tipo de prática. E quando Jesus veio, Jesus ele cumpre todas as profecias que falavam sobre a vinda dele.
Existem profecias no Antigo Testamento que não se cumpriram ainda, em relação à escatologia. Está se cumprindo. Mas todas as profecias, os profetas messiânicos, principalmente o profeta Isaías, o profeta Malaquias, que falou da entrada dele, o profeta Zacarias, que também profetizou sobre Jesus e sobre a vinda dele. O profeta Zacarias, no capítulo 9, ele profetizou sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Isso tudo Jesus se cumpriu. Jesus estava redirecionando a fé deles, que era uma fé humana, que era uma fé totalmente voltada para as práticas dos homens, para santificar uma parte da nossa vida, para uma entrega total. Não mais algo aparente, não mais algo que eu tenha que fazer para as pessoas verem, mas agora o meu todo, é a minha vida inteira. Não existe mais uma parte do Guga, não é mais eu dentro de um prédio e eu fora de um prédio, não é mais assim, é eu sendo cristão o tempo inteiro. É eu sendo cristão e matando a minha carne todos os dias, porque não vai vir um anjo e nos tirar o chip daqui da vontade de pecar. Nós vamos continuar com vontade de pecar. Nós vamos continuar com os pensamentos pecaminosos, mas aí nós temos que estar nos enchendo do Pai. É por isso que nós falamos sempre, estudem a Bíblia. Você não precisa fazer uma teologia, irmão. Você não precisa fazer uma faculdade de teologia. Isso são para vocacionados. Claro que se você quiser, você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas basta que você estude o Novo Testamento e você entenda o Novo Testamento, porque quando você virar a chave e ir para o Antigo Testamento, você vai ver que faz todo sentido e que o Antigo Testamento está cheio de Jesus ali dentro. Você não vai ter confusão na sua mente. Você vai ler o profeta Malaquias que vai dizer, trazei os dízimos, não trouxer, vai ter um devorador, você vai entender o que era aquilo ali, porque você estudou. Você vai ver que o profeta Malaquias estava falando para uma determinada época, e ele estava falando sobre Jesus, ele estava falando sobre a corrupção da religião já naquela época, 400 anos antes da vida de Cristo. E isso, quando você entende, você não é manipulado por frases tiradas fora de contexto da Bíblia, que colocam peso sobre nós, não só em relação a dinheiro. Às vezes nós viemos de igrejas que trabalham de segunda a segunda e as pessoas não são sobrecarregadas. Você acredita nisso? Você pode ir numa igreja que frequentar um culto mensal e você fica totalmente esgotado, porque não é o quanto você vai. Embora eu não sou de acordo em frequentar a igreja de segunda a segunda. É muito. Mas não é isso que sobrecarrega. O que sobrecarrega é a mensagem distorcida. Porque as pessoas saem do culto com um peso pior do que entraram. Elas saem do culto sem entender o evangelho, de uma forma que qualquer uma criança que escutar uma mensagem do Evangelho vai entender. Porque para mim é muito mais fácil, irmãos, nós criarmos aqui uma narrativa onde faça você ter medo de Deus e você comece a ofertar. Logo nós estaríamos não improvisado, nós estaríamos num mega prédio ali. Eu poderia até largar o meu trabalho, vou voltar a dizer porque está sendo gravado. Não sou contra, e existe base bíblica, e é uma doutrina paulina. O pastor é digno do seu salário, o pastor pode ser assalariado pela igreja. Embora eu não queira fazer, não é errado, viu? O errado é a pessoa enriquecer ilicitamente, colocando um evangelho distorcido sobre a vida da comunidade. A comunidade, ela foi feita por Jesus para que nós adoremos ao Pai. E até o fato da adoração, ela foi distorcida. Se nós vemos aqui Jesus entrando, amaldiçoou a figueira, chutou a mesa dos cambistas do templo, Jesus estava rejeitando a religião e as práticas do templo. Ou seja, quando aquela mulher no poço, aquela mulher samaritana naquela beira do poço, que Jesus chegou, teve sede, e aquela mulher começou a dialogar com Jesus, ela disse, mas nós adoramos aqui, vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. Jesus disse, não é mais assim. Agora vocês adoram em espírito e em verdade em todo lugar. Nós distorcemos o que é adoração. Adoração não é música. Culto não é frequentar um prédio. Embora a liturgia que a gente faz no culto é maravilhoso, irmãos. A gente ama, eu sou músico também. A gente cantar ao Senhor, a gente frequentar a comunidade. Mas tem que fazer sentido segundo o Evangelho, senão é mais uma religião onde você entra e sai e você não entendeu nada. Tem pessoas que têm medo de Deus. Acham que se eu não pagar a minha mensalidade, eu não estou falando só de dinheiro, Deus vai me amaldiçoar. Ou se eu continuar em erro, Deus vai pegar e vai me dar uma bordoada. Não entenderam a mensagem de Cristo. Porque aquele que entendeu a mensagem de Cristo, ele luta contra o pecado. Ou você acha que eu não luto contra o pecado todos os dias? Porque eu amo Jesus. Porque eu quero estar com Jesus. Não porque eu tenho medo dele. E quando Jesus
fez essa parte de rejeição bíblica daquelas práticas, é porque ele estava nos ensinando que Deus, ele deseja e ele instituiu ser adorado na vida do próximo. Deus não quer um bando de bajuladores que ficam cantando canções para acalmar o furor dele. O furor dele, a ira de Deus, já foi acalmada pela morte do filho dele na cruz. O único fator que pode acalmar a ira de Deus, o furor de Deus, foi o sangue de Cristo. Está consumado. Quando Jesus bradou, disse, está consumado, Deus está consumado. O que é adoração, irmãos? Adoração é quando eu posso sentir a dor do meu irmão. É esse irmão aí que está do seu lado. Ou do meu próximo. Mesmo que a pessoa não frequente uma igreja. É sentir a dor. Porque quando as pessoas vêm, muitas vezes, e principalmente os desigrejados, é uma classe que eu tenho sentido dores por essas pessoas. É a igreja, irmãos, que mais cresce no Brasil. A denominação que mais tem membro é a denominação chamada desigrejados. As pessoas que saíram por algum motivo das suas comunidades. E agora, na pandemia, esses últimos 2 anos, esse número ele cresceu estrondosamente. Estima-se que a Assembleia de Deus, que é a maior denominação do Brasil, tem em torno de 20 mil membros hoje. Os desigrejados são mais de 40 mil no Brasil. É 2 vezes a maior denominação do Brasil, que é a Assembleia de Deus. E essas pessoas, quando elas procuram a figueira hoje, que é a igreja, elas têm a imagem de uma figueira com folha, mas não tem fruto, elas não conseguem se alimentar, porque existe uma palavra opressora da religião. Essas pessoas são acostumadas a ouvir que elas vão para o inferno porque elas não estão congregando. Mas muitas delas saíram das suas comunidades de fé para guardar a sua fé porque não aguentavam mais esse tipo de mensagem distorcida. Esse evangelho que não é evangelho. E quando essas pessoas hoje escutam falar de igreja, sim, elas estão feridas. E a gente tem ouvido muito essas pessoas. E eu tenho sentido amor por essas pessoas. Porque eu não posso jamais dizer, se você não for numa igreja, você não está salvo. Porque a igreja, o prédio, não morreu por nós na cruz. Aqui é o lugar onde nós nos exercitamos. E eu sou um apaixonado e cuidadoso pelo corpo de Cristo. Eu amo a igreja de Cristo. Esse é o lugar aqui que nós nos reunimos. Eu amo isso. Mas eu, de maneira nenhuma, eu vou ser leviano e desonesto com uma pessoa que muitas vezes está guardando o evangelho no seu coração, na sua casa, e não consegue encontrar uma comunidade. Ou quando ela encontra uma comunidade, vem uma palavra destruidora sobre a vida dela, de peso. São as figueiras. É a imagem da religião sem fruto. E nós fomos chamados para sermos adoradores de Deus, e não bajuladores. Não somos bajuladores, nós não vamos oferecer o nosso culto como um sacrifício pelos pecados que eu e você cometemos ontem, por desencargo de consciência. Eu vou lá acalmar o King Kong, eu vou cantar canções para ele, vou levantar minha mão e eu vou acalmar ele. Não é assim que Deus deseja ser adorado. Deus deseja ser adorado na vida do meu irmão. É quando eu pergunto para o meu irmão, como é que tu tá? Eu quero ouvir ele. A gente tem uma boca e a gente tem 2 ouvidos e a gente fala mais do que escuta. Às vezes a pessoa, o irmão que está do nosso lado, ele precisa falar, irmãos, tenha paciência. Ouve o teu irmão. Ouve ele falar. Mesmo que vá sair coisas que não te agradem, ouve. Não fica rebatendo ele. Às vezes as pessoas precisam desabafar. Por que num consultório do psicólogo, um psiquiatra, eles vão escutar bastante você? Porque as pessoas precisam falar. Mas quando um desigrejado vem para essa figueira que só tem imagem, e ele começa a falar suas dores, ele já começa a ouvir uma palavra no meio dele dizendo, não, está errado, tu não é dizimista, tu não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, e não deixa a pessoa desabafar. Porque Jesus, quando viu um pecador que queria conversar com ele, Jesus dava ouvidos e gastava horas e horas e horas com as pessoas. Jesus só não tinha paciência, com a hipocrisia da religião. Porque quando a hipocrisia vem, ela tenta mostrar que tem aparência, mas ela não tem aparência. Ela tem aparência, mas ela não tem fruto. E é isso que Jesus está nos ensinando nesse primeiro e nesse segundo dia. Porque ele entrou no templo, ele jogou as mesas dos cambistas, mas ele tinha amaldiçoado. E depois os próprios discípulos não tinham crido naquilo ali. E novamente quando Jesus, na outra manhã, ele volta para Jerusalém, os discípulos ficam maravilhados que aquela figueira secou totalmente. Nós temos que entender qual é
a real mensagem do cristianismo nos nossos dias. Nós não somos sectários, tá, irmãos? Nós não estamos aqui falando que as igrejas estão erradas e nós estamos certos. Não, não. De maneira nenhuma, nós estamos no mesmo caminho, tentando achar o nosso lugar em Cristo. Mas lendo, entendendo as Escrituras, quando você se dedica a entender o que está falando as Escrituras, jamais essas pessoas vão ser ludibriadas, elas vão ser enganadas. Jamais. Porque uma pessoa que tem o conhecimento, a primeira coisa que um religioso vai dizer é que essa pessoa é rebelde, que essa pessoa não aceita a correção. Se é uma correção de Jesus, a gente aceita. Agora, não vem me corrigir com coisas que não faz parte do Evangelho. Mas é bíblico. Nem tudo que é bíblico está vigente, meu irmão. Nem tudo que está na Bíblia é vigente nos nossos dias. Se fosse literal a Bíblia e tudo fosse vigente, se os nossos filhos pecassem, nós teríamos que matar eles em praça pública, porque é isso que diz a lei de Moisés. Nós deveríamos apedrejá-los para que aquele filho servisse de testemunha que desobedeceu os pais ou desobedeceu a lei de Deus. Era assim que era feito. Nem tudo que está na Bíblia é vigente nos nossos dias. O que eu aprendo com essa mensagem que nós estamos estudando hoje? É que Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira, porque não tinha fruto. Quantos de nós temos a oportunidade, porque nós temos o fruto. O fruto não é nosso, o fruto é de Cristo. Gálatas 5:22 vai dizer que os frutos são do Espírito. É longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fé, misericórdia. É isso que as pessoas estão precisando. As pessoas precisam de amizade, irmãos. As pessoas precisam de amigos. Hoje eu não tenho a mínima vontade de montar uma comunidade como está nascendo essa, por interesses, nem por amizade, nem por dinheiro, nem por nada disso. Se não é para criar uma comunidade de amigos onde eu posso confiar, onde eu, como pastor da igreja, eu posso chorar no seu ombro, porque eu também tenho as minhas falhas, os meus erros e os meus medos, porque eu sou igualzinho a vocês. Todos nós somos iguaizinhos. Abaixo de Cristo, que é o cabeça, o resto é corpo. Não existe cobertura espiritual, não existe essa bobageira moderna que a gente entendeu que foram apresentados para nós esses dias, onde Deus só fala com o sacerdote, o pastor, o apóstolo que está aqui em cima, e o que o apóstolo, o que o pastor, ou o que o sacerdote fala, vira-se uma regra. Você tem que saber dominar a Bíblia, para quando vier essas heresias, você vai dizer, não, isso não é do Evangelho. Isso não faz parte do Evangelho. Porque Deus não fala mais individualmente com uma pessoa para criar uma doutrina. Ele fala individualmente com as pessoas? Claro que fala. Claro que vai falar em oração, vai falar quando você estiver lendo a Bíblia, pode falar audivelmente, eu acredito que pode falar audivelmente, embora eu nunca tenha escutado a voz do Senhor, audivelmente. Mas nós temos que nos atentar o que a palavra diz. A palavra diz que nada, se apresentar um outro evangelho, é anátema. É um evangelho tortuoso. O apóstolo Paulo vai nos dizer isso. Que é um evangelho que é totalmente tortuoso. E nós temos que ter esse tipo de ferramenta para barrar esse tipo de ensino. Pode cortar ele para nós, por favor, irmão? Nós vamos entrar na parte da ceia agora. Eu queria, só um pouquinho, eu queria agradecer você que está nos assistindo em casa e que essa mensagem tenha edificado o seu coração, que essa mensagem tenha trazido luz para a sua vida, que você que está nos escutando em casa, na nossa página, compartilhe com seus amigos e que Deus abençoe a sua vida. Estude a Bíblia. Esse é o nosso recado. Não tenha aparência. Estude a Bíblia.